Essas informações podem ser interpretadas como ficção científica ou da forma que o espectador preferir. Elas são compartilhadas com fins de entretenimento, embora as tratemos com a máxima importância. Lição 6. Estamos sozinhos no universo? A chocante verdade. Oi, bem-vindos a bordo. Obrigado por virem. A aula de vídeo de hoje será aqui na sala de controle acima da Terra, já que vamos discutir uma pergunta urgente. Estamos sozinhos no universo. Como você talvez já tenha adivinhado, e já que estamos, afinal, na Space Academy, o que vou compartilhar sobre o assunto não será algo convencionalmente acreditado lá na Terra, mas você também entenderá por que isso mais tarde. Originalmente, eu ia fazer apenas um vídeo por enquanto, mas percebi que há muitos pontos importantes que devo mencionar, então dividi em duas partes. E o próximo virá logo após este. Antes de começarmos, quero que você entenda uma coisa. Algo mencionado antes no vídeo 2. E isso é que uma pessoa geralmente não consegue entender um conceito que vai muito além da estrutura da sua mente e compreensão atual. Elas carecem de um contexto necessário. Se eu simplesmente chegar e dizer, por exemplo, que o ET, com aparência de leão, vestido em armadura, gosta de música sinfônica, você, obviamente, vai pensar que estou louco ou brincando, pois isso não se encaixa em sua compreensão do mundo. Você experimentará o que chamamos de dissonância cognitiva, que é uma rejeição da ideia ou uma interpretação dele, com base no que você atualmente tem em sua estrutura mental de crenças, que neste caso é: não existem ETs e leões não usam armadura. Para que esse conceito tenha uma leve chance de ser pelo menos considerado, sua mente precisa de um mínimo de referência, mínima abertura e compreensão. Só então, ideias mais avançadas podem ser apresentadas. E é isso que estou tentando fazer na Space Academy, dar a você o contexto necessário, pouco a pouco, uma base para que sua mente possa estar pronta para mais. Este processo de aprendizado deve, infelizmente, ser aplicado no caso de reeducar as pessoas na Terra em geral, pois elas têm sido fortemente manipuladas por séculos e não têm uma estrutura de referência para entender certos fatos espaciais, porque foram programadas para rejeitá-los. Esse é o caso do tópico da vida fora da Terra. Qualquer menção a pessoas extraterrestres é recebida com descrença e dissonância cognitiva mencionada acima, embora não seja exatamente culpa das pessoas, já que esse é o condicionamento oficial a que foram submetidas desde o nascimento. Tendo dito tudo isso, vamos começar. Mas continue se observando em relação à dissonância cognitiva enquanto prosseguimos. Ela pode aparecer. Quando isso acontecer, apenas observe o restante do vídeo. Não é necessário acreditar em tudo que compartilho aqui, mas mantenha a mente aberta para conectar os pontos enquanto prosseguimos. Da perspectiva da narrativa oficialmente aceita, os únicos objetos extraterrestres comprovados são planetas, estrelas, nebulosas, cometas, asteroides, rocha, formas de energia e um pouco mais. A vida extraterrestre mais complexa é vista apenas como uma possibilidade, mas não comprovada. Organizações como o SETI ou a NASA, supostamente pesquisando por vida inteligente lá fora, nos dão a ilusão de mente aberta. Mas, como ainda não descobriram nada, esforçando-se tanto, não pode haver nada lá fora, então
Ou pelo menos, não foi encontrado. Vamos direto ao ponto. Lembra-se da segunda aula, onde falamos sobre falsas realidades e depois sobre acordos de percepção da matriz impostos pelos controladores? Lembra que eu disse que os revelaria lentamente? Bem, neste exato momento, você está olhando para o maior de todos. E são os gestores da Terra que mantêm o controle sobre a vida extraterrestre fora do planeta, escondendo-a, manipulando a percepção das pessoas sobre isso e descaradamente mentindo sobre o assunto. A suposição geral das pessoas de que a população humana em geral recebe todas as verdades e tudo o que há para saber é um dos maiores problemas que a humanidade enfrenta hoje em dia. Você é um daqueles com essa suposição? Espero que não, pois essa é uma das maneiras mais poderosas de controlar a população humana. E controle eles exercem, especialmente no campo da vida fora da Terra. Eles simplesmente não querem, repito, não querem que saibamos disso. E as razões serão discutidas em vídeos futuros, pois são complexas. O que eles querem que você pense é que o ser humano é indígena da Terra. Uma maravilhosa esfera azul rolando pelo espaço, onde a vida evoluiu organicamente como resultado de algum tipo de incrível evolução darwiniana, ou, por outro lado, como um ato da mão divina, o criacionismo. Eles colocaram essas duas principais escolas de crença para satisfazer ambos os espectros dos humanos. Mas observe, ambas apontam para a Terra como o único lugar onde a vida já existiu. Para os indivíduos mais despertos, eles prepararam tábuas sumérias, por exemplo, onde os seres humanos são descritos como o produto de engenharia genética realizada, mais uma vez, no planeta Terra. Por que tanta insistência em que a Terra e os humanos pertencem a ela? A quem interessa que todos pensemos que os humanos são indígenas de apenas um planeta em todo o universo? Por que nos manter isolados em uma matriz limitada da Terra, se a verdade é que não estamos sozinhos? A realidade é que os humanos da Terra têm sido mantidos na ilusão artificial de isolamento da vida no espaço por milhares de anos. E de todos os assuntos que os gestores da Terra controlam, este é o que eles mantêm mais em sigilo. A ideia de que não se sabe se existe ou não vida fora da Terra é apenas um conceito controlado pelos que estão no poder e pertence apenas às pessoas na Terra, mas apenas às pessoas porque os governos e os membros das elites conhecem a verdade muito bem. Um assunto que todos os governos na Terra têm tentado esconder por centenas, se não milhares, de anos é a presença de extraterrestres. Eles fazem isso através de simples negação, mas especialmente fazendo o máximo para apagar a possibilidade da existência de extraterrestres das mentes da população geral, inserindo habilmente associações na mente humana que conectam tudo extraterrestre, com entretenimento, ficção científica e até desenhos animados. Sem mencionar a loucura e as teorias da conspiração que moldam a percepção geral do que é real e o que não é, formando as crenças coletivas no que chamamos de matriz terrestre. Você teve que perceber isso por conta própria, não? Tente mencionar extraterrestres para uma pessoa qualquer e veja a reação. Você terá sorte se receber uma reação séria. Talvez você mesmo esteja se encolhendo de vergonha.
Lembre-se do que discutimos nos vídeos anteriores, que é que a realidade coletiva na Terra é criada pelo conjunto de acordos de percepção, acordos da matriz. E se o conjunto de acordos que compõem a matriz terrestre se expande ou não, depende de grupos chamados os controladores da Terra, que não permitem a expansão da consciência necessária para entender conceitos que estão fora do que eles desejam. Como este assunto todo é enorme, preciso ir direto aos pontos mais importantes para este vídeo. O que estou realmente dizendo? Estamos ou não estamos sozinhos no universo? Sim ou não? Nós não estamos. Como eu sei? Anos de pesquisa e conhecimento interior. Mas eu também sei por outra razão. E vou te contar o que é isso na segunda parte. Não é que a vida seja algo que ocorra em outras partes fora da Terra. A vida não é a exceção, é a norma no universo. Meu Deus, louco, não é? Não. Pensar assim só significa que você foi programado para acreditar nisso. Está mais do que ok. Apenas continue assistindo e veja como você se sente um pouco mais tarde, enquanto eu continuo compartilhando o que sei. O universo está cheio de vida. E não apenas como rochas, planetas, estrelas, mas está repleto de vida inteligente, de todas as formas e tipos. Os oficiais dizem que não é? Deixe isso de lado por agora. Você realmente quer que eles continuem fazendo você acreditar que a Terra é o único lugar com vida em todo o universo? Como eles poderiam nos manipular a acreditar em um absurdo tão ilógico e limitante? O espaço não é preenchido apenas por estrelas e planetas, mas também por milhares e milhares de espécies inteligentes, todas com diferentes graus de avanço, aparências e costumes. Raças de todos os tipos, humanoides e não humanoides. Muitos deles envolvidos direta e indiretamente com a Terra há milênios, indo e vindo ao longo do tempo. Olhe apenas para todos os vestígios de presença extraterrestre, sempre encontrando outra justificativa, é claro, pelos oficiais, como grandes estruturas megalíticas antigas, artefatos e textos. Mitologias antigas em todo o mundo, todas apontando para os chamados deuses, misturando-se com os humanos, dotando-os de conhecimento de todo tipo. O que aconteceu lá, aliás, foi que os antigos transformaram as pessoas estelares em deuses, como o exemplo perfeito de dissonância cognitiva entrando em ação. Em outras palavras, os antigos não tinham o contexto adequado. Então, inventaram cenários em torno das pessoas extraterrestres, que, com entendimento limitado, tentaram explicar os fatos que, de outra forma, eram inexplicáveis para eles. Não queremos que isso aconteça novamente, a propósito. E quanto a práticas, como tentar alongar os crânios dos bebês em algumas culturas da Terra para se parecerem mais com seus deuses? Você já parou para pensar que isso poderia ser porque alguns desses deuses são, na verdade, uma raça de pessoas que visitou a Terra e que tinham seus crânios e pescoços mais longos do que os nossos? Alguns desses crânios foram encontrados na Terra em muitos lugares. De tempos mais modernos, milhares de casos reais de avistamentos de naves UFO e histórias de testemunhas oculares, muitos dos quais de origem mundana, mas outros indicando algo diferente, algo inexplicável,
sem mencionar todos os tipos de informantes, revelando cada vez mais abertamente que os governos realmente escondem a presença extraterrestre do público. Não vou entrar em todos esses detalhes para mostrar quantas pistas temos na Terra para indicar que não estamos sozinhos e nunca estivemos. Isso é algo que você pode fazer por conta própria e não é difícil encontrar dados. Investigue se quiser saber mais. Há muita informação por aí sobre esse assunto. O que quero focar aqui é algo muito mais importante. Algo que nem é muito mencionado pelos entusiastas da vida fora da Terra, e é o ponto mais relevante a discutir, e é que entre infinitas formas de extraterrestres por aí, um dos mais comuns é, na verdade, um humanoide. Os extraterrestres que parecem exatamente como você e eu. Pessoas. E é aqui que devo parar, e continuaremos na próxima parte. Eu sei, estou parando no ponto mais interessante, mas não estou fazendo isso como uma estratégia para fazê-lo voltar, mas porque quando eu estava planejando isso. Classe, percebi que o tópico sobre pessoas extraterrestres é muito extenso, com muitos pontos importantes, e deve ser tratado separadamente. Então seja um pouco paciente, isso virá muito em breve. Isso também lhe dará algum espaço para respirar e ver como você se sente sobre todo esse tópico de vida no espaço. Talvez fazer algumas pesquisas? Por agora, vamos ver o que nossos amigos da comunidade têm a dizer sobre como se sentiram quando descobriram pela primeira vez que não estávamos sozinhos. Talvez seja semelhante ao que você sente. Como este vídeo tem duas partes, também dividi os vídeos deles. Então veremos mais deles no próximo. Atenção! Todos no nível 2, imediatamente para a ponte. Repito, todos no nível 2, imediatamente para a ponte. Desculpe, fui chamado, então devo pausar por um momento, mas não vá a lugar nenhum. Isso não deve demorar. Certo, estou de volta e peço desculpas por mantê-los esperando. É assim por aqui, sempre algo acontecendo. O que aconteceu foi apenas um pequeno problema de acoplagem. Temos outra nave chegando, acoplando neste exato momento. E é uma manobra muito delicada para naves estelares pesadas e grandes se unirem. É preciso trazê-las muito lentamente e com cuidado, porque caso contrário, podem colidir, como sua grande massa tende a atraí-los juntos, como dois imãs. Mas, de qualquer forma, parece que o problema foi resolvido. Claro, estou brincando, eu não estou realmente na nave, como você sabe, mas esses são os tipos de situações que realmente acontecem em espaçonaves o tempo todo. Vou compartilhar mais delas no futuro. Mas ok, vídeos da comunidade sim, vamos lá. Workshop comunitário. Vamos começar com Jack, dos Estados Unidos, e Zarek, do Canadá, que ambos tiveram experiências quando eram jovens. Minha experiência começa em 1964, quando eu tinha 14 anos. Vi um disco voador no céu de Pasadena, Califórnia. Fiquei tão animado que gritava para meus pais saírem e olharem. E a nave simplesmente pulou para o espaço. A primeira vez que eu percebi que não estávamos sozinhos no universo foi quando eu era muito jovem. Foi uma sensação muito empolgante, apenas... na verdade, eu estava em um parque de trailers com minha família e meu pai e eu estávamos sentados, olhando pela janela. Então notamos uma nave pairando no céu e eu só me lembro de ser um menino e... só de me iluminar com o pensamento, correndo, pulando para cima e para baixo, só para ver a nave.
apenas a pura curiosidade de tudo isso, só querendo saber mais. Meio que esperando que eles aterrissassem também. E eu sei que meu pai meio que sentiu aquela mesma curiosidade, também. E pra mim isso foi um despertar, eu acho. Eu simplesmente soube, a partir daquele momento, nós não estávamos sozinhos e havia outras pessoas de toda a galáxia, o universo vindo aqui. Certo. Então, neste caso, ambos ficaram muito animados quando viram algo que entenderam ser uma nave espacial. Mas acho que nem todos ficariam assim. Poderia haver todo tipo de reações. Devo dizer que nunca vi uma, não de perto, mas eu também ficaria super animado. Agora vamos com o Robert da Espanha, um amigo de longa data. Bem, a verdade é que nunca me fiz essa pergunta. Porque obviamente eu já sabia desde muito jovem que não estamos sós. Lembro-me perfeitamente de quando era criança, olhando as estrelas à noite e sempre pensando nisso, em voltar para casa. É super curioso. Não sei se outros também sentiram isso. Então, não. O que eu senti é como estar agora em outro país, sabendo que no fim, quando eu sair daqui, voltarei para casa. Nada mais. Então, não. Eu nunca pensei nisso, porque a vida no universo é a constante, não a exceção. Obrigado, Robert. Sim. Muitas pessoas reagem exatamente da mesma forma quando descobrem que não estão sozinhas. Nenhuma reação. E isso porque nunca houve um momento em que descobriram. Era apenas algo que sempre souberam e sentiram. É normal para eles. E é isso que nosso próximo amigo também diz. Vamos dar as boas-vindas à MDF do Peru. Na verdade, para mim, foi como uma confirmação. Não era algo que eu soubesse conscientemente, mas eu sentia internamente que devia ser assim, que não poderíamos ser os únicos vivendo neste universo. Embora seja verdade que, quando criança, eu nunca questionei se havia vida em outros planetas. Foi porque algo dentro de mim sabia que isso era a norma. Parece que o pesado programa da matriz da Terra não tem tal efeito nas pessoas que apenas sabem. Elas simplesmente sabem porque se lembram, mesmo que inconscientemente. Ok, e agora, uma contribuição muito interessante de Shareva, dos Estados Unidos. Quando soube pela primeira vez que não estamos sós no universo, foi realmente intrigante. De alguma forma, eu tinha conseguido passar toda a minha vida adulta sem ser exposto a toda a litania de vida extraterrestre e alienígena por aí. E era uma informação nova para mim. E era fascinante e eu queria aprender o máximo que pudesse, porque algo nessa informação parecia certo. E eu estava muito animado e fiquei entusiasmado e senti que a cada pedaço de informação que aprendia, o mundo fazia mais sentido para mim. Com isso vem um pouco de medo, porque a ideia de não estar sozinho me levou a fazer a pergunta: ok, então quem está lá fora? E as imagens às quais eu havia sido exposto na mídia, muitas delas eram assustadoras. Eu não gostava de assistir a filmes de terror ou, sabe, ficção científica onde há muita violência. Então eu realmente tive que olhar para dentro de mim mesmo, para a minha própria reação emocional às coisas e meio que identificar qual é a programação que eu fui meio influenciado por, acho que agora tendo meio que mastigado e pesquisando e discutindo essa informação, esse material nos últimos 2 anos. Acho que agora eu me sinto poderosa, porque muitas perguntas que eu tinha sobre a vida e como o mundo funciona foram respondidas até certo ponto. Mas vou ser honesto com você, também pode ser muito solitário, porque quanto mais você aprende, mais você integra, mais você começa a ver o mundo de uma perspectiva diferente.
você percebe que as pessoas ao seu redor que estão ignorantes e alheios a essas informações não conseguem se relacionar com você. E se você mencionar muito dessas coisas, vão achar que você é louco ou que entrou para uma seita, e eu realmente não gosto desse tipo de... Eu não quero que as pessoas me vejam desse jeito, então muitas dessas informações eu guardo para mim ou compartilho com um pequeno grupo de outros pesquisadores inquisitivos. Mas pode ser um caminho solitário, então é empolgante, é emocionante, é empoderador e é solitário. Uau! Muitos pontos muito bons. É definitivamente empoderador estar aprendendo tudo isso sobre o que realmente está acontecendo. Às vezes é definitivamente solitário, isso é verdade. E definitivamente uma montanha-russa emocional à medida que você começa a cavar, mergulhar mais fundo. Mas vale a pena, eu diria. Eu nunca gostaria de voltar a não saber. Isso é péssimo. Certo, mais duas. Eu realmente gosto de assistir a esses vídeos, espero que você também goste. Temos Scott, dos Estados Unidos. Vamos ver o que ele compartilha. Sempre soube que eles eram reais, sempre adorei ficção científica e amo olhar as estrelas e estudar coisas sobre o espaço. Essas coisas me levaram a saber que tinha que haver algo lá fora. Mas quando realmente soube foi quando vi meu primeiro OVNI. E isso mudou minha vida porque então soube que eram reais. Porque vi você, sabe, estudando astronomia e tudo mais, aprendi como são meteoritos, como são meteoros, como são satélites e aviões em alta altitude. Desde então, vi 9 OVNIs e nenhum deles era qualquer uma dessas coisas astronômicas comuns. Então, sim, não estamos sozinhos e isso é uma coisa boa. A forma como me sinto sobre isso agora é estar super feliz. Super feliz por saber que não somos os únicos lá ou aqui. Mas é inspirador para mim e cria maravilha. E me faz querer explorar e conhecer todas essas outras famílias estelares lá no cosmos. Adoro a palavra inspiradora. É inspiradora. É inspiradora e cria maravilha. Sim, definitivamente faz. Embora devo admitir que nem tudo é maravilhoso por aí. Pode se tornar um pouco mais complicado que isso. Se tiver paciência para ficar, espero que sim. Você descobrirá o que é à medida que avançamos. Certo. O último de hoje é este Atomic da Polônia, que, por sinal, é o mesmo país de onde eu sou. Aí vai. Quando eu era muito mais jovem, eu estava interessado em astronomia. Eu olhava através de um telescópio, desenhava constelações. Eu me interessava por astrofísica, física, astronomia e tudo relacionado a foguetes. No entanto, com o tempo, percebi que essa abordagem era bastante vazia. Essa abordagem científica clássica é bastante vazia porque tratamos todo o espaço como um deserto que é aleatório. Então, temos todas essas estrelas no céu. Há tantas delas. Quando estamos na praia e vemos a areia, todos esses grãos de areia, então, tantos quanto esses grãos, há tantos sóis em nossa galáxia. E essas galáxias também são infinitamente muitas. Infinitamente muitas. Quando percebi isso, foi um baita uau. Ou seja, cada sol e cada planeta em qualquer lugar é um tipo de consciência diferente da consciência humana e é um tipo de vida. E cada planeta tem um propósito. Cada lugar tem um propósito de servir à vida. E, de fato, o universo também serve à vida. É vivo. É algo animado. Tudo está em movimento desde as menores partículas, do menor átomo, que também tem seu ponto de singularidade e seu ponto de atenção. Quando você então olha para o céu, você descobrirá que há tantas coisas lá e há tanto variedade. E quando vivemos no infinito, praticamente tudo é possível. Ao investigar mais a fundo, descobrimos que tudo é um mistério muito maior e uma singularidade muito maior do que pensamos que vivemos. Portanto, vale a pena olhar com novos paradigmas para o que está à nossa volta, porque o mundo está fervendo com a vida. É o universo. Uau, maravilhoso. Consciência, vida, infinito, potencial ilimitado do que a vida pode manifestar. Exatamente. Quão limitante é pensar que uma criação se limitaria apenas a um planeta em todo o universo. Obrigado, Dominic. E obrigado a todos por participarem. Haverá mais destes na próxima parte. Certo. Então, vamos parar por aqui por enquanto e continuaremos na próxima parte, onde falarei sobre uma parte essencial do assunto: pessoas extraterrestres. Eu sei que você provavelmente tem milhões de perguntas sobre o assunto, desde que esteja aberto a isso. O que eles querem? Por que eles estão aqui? São amigáveis?
Eles podem nos ajudar. Por que não pousam? Como isso me afeta saber disso? E etc, etc. Não se preocupe, eu já estive onde você está. Então entendo todas as suas perguntas e farei o meu melhor para respondê-las. Em muitas futuras videoaulas, apenas seja paciente. Este é um assunto enorme e esteja aberto. Você nem precisa aceitar tudo que estou compartilhando sem questionar. Como eu disse antes, analise e questione as coisas por si mesmo para conectar os pontos. Estou aqui apenas para ajudá-lo a ver esses pontos. Certo, conectar alguns deles também, mas principalmente vê-los, caso você, como alma, tenha esquecido. Mal posso esperar para ver você aqui novamente. E lembre-se, nos encontramos neste mesmo lugar novamente, aqui. Até breve. Pergunte se há vida entre todas aquelas estrelas que preenchem o céu noturno. Porque aquelas estrelas existem. Porque há vida nelas. Sumário. Se você ouvir um conceito que vai além do seu nível atual de compreensão, você entra em dissonância cognitiva, rejeitando-o ou interpretando-o à sua maneira. O assunto mais controlado na Terra é a presença de extraterrestres. A matriz terrestre faz a população humana acreditar que eles são indígenas da Terra e que não há mais ninguém lá fora. Os humanos da Terra têm sido mantidos na ilusão artificialmente criada de isolamento da vida no espaço por milhares de anos. Os níveis profundos dos governos e as elites sabem disso, mas estão escondendo a verdade do público. Eles fazem isso negando ou fazendo as pessoas associarem ETs com ficção científica, entretenimento, loucura ou teorias da conspiração. O universo está cheio de vida inteligente e você nunca esteve sozinho.